Vem cá, se você encontrasse um amigo que não vê há muito tempo e comentasse que trabalha com uma organização da sociedade civil e ele perguntasse qual é a missão dessa organização, você conseguiria responder de forma clara e objetiva, sem precisar ler no seu celular? E se ele perguntasse, por exemplo, qual é o futuro da sua organização, você conseguiria responder de forma muito clara? Olha só, não ter a missão, a visão e os valores da sua organização estabelecidos não é um pecado, mas impede que você demonstre claramente qual é o impacto para o mundo e quais são as ambições que a sua organização tem para o futuro. Hoje vamos entender o que são as declarações institucionais, por que elas são tão importantes para as organizações da sociedade civil e como você pode construir as suas declarações de forma clara e inspiradora. E ainda, eu vou ensinar você a estabelecer as suas declarações em 3 passos. Então, fica comigo até o final. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Barbosa, profissional de marketing e há mais de 20 anos atuo junto ao terceiro setor. Este é o canal Marketing na sua ONG. E aqui eu compartilho muito conteúdo sobre marketing, comunicação e vendas para você fortalecer a sua captação de recursos, garantir a sustentabilidade financeira da sua organização e ampliar o seu impacto. As declarações institucionais, ou seja, a missão, a visão e os valores, formam a base estratégica e cultural de qualquer organização, principalmente as organizações da sociedade civil. Elas ajudam a definir quais são as ações que a organização busca realizar, qual o caminho a seguir e quais são os princípios que norteiam as suas decisões. As declarações institucionais são especialmente importantes para as organizações da sociedade civil, pois, além de direcionarem as operações internas, elas também servem como um guia para engajar voluntários, apoiadores, financiadores e também a comunidade que apoia a causa. Mas você deve estar se perguntando de onde vieram essas declarações. Bom, elas surgiram no setor privado com o objetivo de guiar as decisões e unir as pessoas em torno de objetivos muito claros. No entanto, essa prática tornou-se muito valiosa para as ONGs que precisam reforçar o seu impacto social e ambiental e conquistar o engajamento de doadores e apoiadores. Ao definir as suas declarações institucionais, uma ONG consegue estabelecer uma base sólida para direcionar as suas ações e se conectar com a sua audiência. E isso, no terceiro setor, é de extrema importância para você construir confiança e transmitir credibilidade. Então, vamos entender cada uma das declarações. Primeiro, nós temos a missão, que é a razão de existir da organização. Por que ela faz o que ela faz? Qual é o seu propósito? É aquilo que motiva todos em torno da causa. Já a visão representa o futuro ideal. Onde queremos chegar? Ela é extremamente inspiradora e ela determina de forma clara objetivos de longo prazo. E finalmente temos os valores, que são os princípios que determinam os comportamentos da organização, ou seja, como atuamos. Os valores são essenciais para construir uma cultura ética dentro da organização e também são importantes para construir uma relação de confiança com os apoiadores, doadores, voluntários e também com a comunidade. Juntas, essas 3 declarações conseguem dar uma identidade clara à ONG e facilitam a comunicação com quem ela quer alcançar. Então vamos à prática. Vou ensinar a você como estabelecer a missão, a visão e os valores da sua organização utilizando uma ONG fictícia de preservação ambiental, a natureza e vida. Passo número 1, definir valores. Mas você deve estar se perguntando, se as declarações são missão, visão e valores, por que começar com os valores? E a resposta é simples. Os valores são os princípios éticos e comportamentais
de cada organização. Os valores são como o DNA de uma organização, norteando a sua forma de operar e de se relacionar com os seus beneficiários, com o público, com os seus apoiadores. E ele serve como a base ideal para estabelecer a missão e a visão. Perguntas que devem ser feitas para a definição dos valores. Quais valores deveriam guiar nossas ações e decisões para alcançar o nosso propósito? Por que esse valor é importante para a nossa organização? Como esse valor deve se manifestar em nosso trabalho diário? Que comportamentos ou atitudes representam esse valor? Os valores mostram como a ONG se posiciona e as qualidades que ela amplifica e quer ver refletida em cada uma de suas ações. Os valores para a ONG de proteção ambiental poderiam incluir sustentabilidade, respeito à natureza e às comunidades, transparência e educação ambiental. Então, esses valores representam como a ONG se posiciona e as qualidades que ela quer ver refletida nas ações que desenvolve. Passo número 2, estabelecer a missão. A missão de uma organização reflete o seu propósito e responde à pergunta: por que existimos? A redação da missão da organização deve ser direta, inspiradora, desafiadora e engajante. Ela deve, em aproximadamente 3 frases, ter as palavras-chave que demonstram o impacto da organização junto à sociedade. Para que a redação da missão seja eficaz, ela deve responder a essas perguntas. É clara e fácil de entender? Comunica o propósito e o impacto da organização? Reflete os valores e a identidade da ONG? E o mais importante, ela deve responder de uma forma muito direta a seguinte questão: por que existimos e o que queremos transformar no mundo? Eu vou repetir: por que existimos e o que queremos transformar no mundo? Vamos ver o exemplo de algumas missões de outras organizações de renome nacional. Aldeias Infantis SOS Brasil. Apoiamos crianças e famílias, ajudando a construir seu próprio futuro e participamos no desenvolvimento de suas comunidades. Instituto Ronald McDonald. Promover saúde e bem-estar para crianças, adolescentes e suas famílias e contribuir com o aumento das chances de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil. No exemplo fictício da ONG Natureza e Vida, a redação da missão poderia ser assim: preservar a biodiversidade local e educar comunidades para a conservação ambiental sustentável. Trata-se de uma frase curta, mas mostra o foco central do impacto dessa organização. E antes de explicar o passo 3, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já dá o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguma pessoa que você conheça que trabalhe em uma organização da sociedade civil. Eu mudei um pouco o esquema dos nossos encontros. Antes era toda segunda e quinta às 5 da tarde. Agora eu estou fazendo exclusivamente aqui no YouTube toda segunda às 5 da tarde, mas em compensação você também pode me encontrar nas outras redes sociais, como o Instagram e o LinkedIn. Então vamos ao passo número 3, estabelecer a visão. A visão de uma organização deve responder: aonde queremos chegar? Ela deve refletir aquilo que a organização espera de si mesma. Qual é o futuro que a organização quer construir? A visão deve ser realista, mas ao mesmo tempo ambiciosa. Eu vou convidar você a fazer um exercício agora. Para estabelecer a visão da sua organização, feche os olhos. Isso mesmo. Para um pouquinho, feche os olhos, se concentre na minha voz. Agora reflita. Como a organização é vista pela comunidade? Quais foram os impactos gerados até agora? Quais foram os desafios superados e os novos desafios que surgiram? Então vamos conhecer a visão de algumas organizações de renome aqui do Brasil. Novamente o Instituto Ronald McDonald.
Ser reconhecida como uma organização que promove programas e ações que viabilizem a melhoria das condições de saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias, contribuindo prioritariamente para o aumento das chances de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil. Organização Teto Brasil, Visão 2030. Ser uma organização que transformou a qualidade de vida de 1 milhão de pessoas que deixaram de viver em um chão de terra na América Latina e no Caribe, através da mobilização de 2 milhões de pessoas voluntárias. A redação da visão da nossa organização fictícia, Natureza e Vida, poderia então ser referência na preservação das florestas regionais e uma fonte de conhecimento para práticas ambientais responsáveis. Essa visão é inspiradora e aponta para o crescimento e o impacto no futuro. Chegamos ao final de mais um encontro. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Fiquem com Deus e vamos juntos!